Uma experiência bem assustadora que tive no início dos anos 2000 no Japão. Um pouco sobre mim para contexto. Sou filho de militar e cresci no Japão, sendo mestiço e passando a maior parte de 2 décadas no país. Tendo vivido tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, posso dizer que há algo diferente quando se trata de experiências paranormais ou estranhas no Japão. Muitos podem estar familiarizados com quão populares as histórias assustadoras asiáticas se tornaram nos últimos 20 anos. Então, leiam para saber sobre uma das experiências mais estranhas que já vivi. Durante meus anos de adolescência até o começo da fase adulta, meu círculo de amigos e eu tínhamos uma obsessão ingênua por explorar lugares no Japão conhecidos por atividades paranormais e lendas urbanas. Isso foi antes da explosão dos programas de TV sobre caça-fantasmas. No Japão, programas desse tipo eram transmitidos regularmente no verão, assim como outubro é a estação das bruxas para as culturas ocidentais, agosto é para o Japão. Isso nos motivava a fazer essas excursões. Agora vem minha história. Eu estudei o colegial todo no Japão e me formei no início dos anos 2000. Após a formatura, a maioria dos meus colegas voltou aos Estados Unidos para cursar a faculdade ou seguir seus sonhos em outros países. A maioria nunca mais voltou ao Japão, mas ainda temos mantido contato, mesmo que pouco. Como meu pai é japonês, eu tinha facilidade de poder sair e voltar ao país. Eu tinha ido aos Estados Unidos para fazer minha faculdade, então em dezembro eu voltei para o Japão durante o semestre de outono na faculdade. Para minha sorte, alguns dos meus amigos decidiram ficar no Japão depois do ensino médio, então eu tinha companhia para sair enquanto estava de férias. Numa noite, estava passeando de carro com meus amigos, sem um destino específico. Parávamos em alguns pontos populares para jovens adultos, na esperança de conhecer algumas garotas japonesas, como qualquer jovem de 19 anos faria numa noite. Meu amigo, a quem chamarei de Jota, tinha um Nissan dos anos 90 e era obcecado por drifting. Ele não era muito bom, mas não se podia culpá-lo por tentar. Nessa noite, ele sugeriu irmos ao Parque Asamizu, perto da nossa cidade de Sagamihara, pois o parque tinha muitos estacionamentos espalhados pelo terreno. Esses locais eram ideais para ele praticar sem causar danos. Sem hesitar, concordamos e seguimos para lá. Uns 20 minutos depois, passamos pela entrada principal do Asamizu. Durante o dia, era um parque agradável e seguro, como quase todos no Japão. Mas, alguns eventos infelizes já tinham acontecido lá. Depois de dirigir por uns 7 minutos, chegamos ao primeiro estacionamento. Era por volta das 10 da noite. Saímos do carro, e enquanto Jota começava a fazer drifts, eu e outro amigo, vou chamar de R, ficamos conversando. Enquanto estávamos lá, tive a sensação de que estávamos sendo observados pela linha de árvores ao lado. Virei algumas vezes para olhar, mas não vi nada. Foi então que meu celular começou a vibrar no meu bolso, me dando um susto. Como estava estudando nos Estados Unidos e não tinha celular no Japão, minha irmã mais nova havia me emprestado dela. Olhei para a tela e vi que era um número restrito. Achei que fosse minha irmã ligando de um telefone público, então atendi e disse moshi moshi, mas só ouvi silêncio e um pouco de estática. Finalmente, uma voz feminina respondeu em japonês. Achei que fosse uma amiga da minha irmã e expliquei que estava com o telefone dela. Ela pediu desculpas, e eu encerrei a chamada. Cerca de 10 minutos depois, o telefone tocou novamente. Outro número restrito. A mesma voz de uma garota japonesa estava do outro lado. Ela começou a me fazer perguntas e tentei manter as respostas vagas. Mas ela perguntou o que eu estava fazendo em um parque tão tarde. Me dei conta de que não tinha mencionado nada sobre estar em um parque. Confrontei-a e desliguei. Decidimos mudar de estacionamento. Estávamos num local mais iluminado, mas a sensação de estar sendo observado voltou. Fiquei tenso e contei aos meus amigos sobre as ligações. Ambos ficaram quietos e concordaram que era estranho, mas tentaram acalmar meus nervos. No entanto, o telefone tocou de novo, e a garota parecia mais agressiva. Ela perguntou por que saímos do estacionamento anterior. Como ela sabia disso, se eu nunca havia contado onde estávamos? A situação só ficou mais estranha quando ela começou a descrever o que eu e meus amigos estávamos vestindo. Ela disse que estava se aproximando do campo ao lado e que nos via. Isso nos deixou tão assustados que decidimos ir embora. Enquanto Jota dirigia em direção a um Family Mart, loja de conveniência japonesa, o telefone tocou mais uma vez. Respondi irritado, mas a garota riu e disse: "É uma pena que vocês tenham saído antes que eu pudesse alcançar vocês."
Vejo vocês no Family Mart. J parou o carro bruscamente no acostamento e perguntou: como ela sabe que estamos indo ao Family Mart? Desliguei o telefone de vez, retirando a bateria. Paramos num restaurante 24 horas para encontrar amigos e tentar entender o que havia acontecido. Ao contar a história, todos ficaram em silêncio. Uma amiga, a quem chamarei de Achan, me perguntou em que parte do parque estávamos. Ela e o namorado, vou chamá-lo de H, pareciam assustados. H acendeu um cigarro e explicou que, anos atrás, uma garota havia sido atacada e teve sua vida ceifada no parque à noite, e o local era conhecido por sua má reputação. Ele sugeriu que fossemos a um santuário, pois o espírito dela poderia ter se prendido a mim. Muitas pessoas pediram uma atualização, e todos merecem uma conclusão para essa história. Então, aqui vai. Percebi agora que terminei a história em um suspense não intencional. Continuando de onde parei, meus amigos e eu realmente pensamos que algo havia se interessado por mim. Não recebi mais nenhuma ligação. Tenho certeza de que vocês podem entender que eu não queria voltar ao parque para testar novas teorias, nem mesmo durante o dia. Tudo foi estranho e inexplicável demais, me assustou profundamente. Eu tinha apenas 19 anos na época. Fui visitar um santuário local e expliquei o que aconteceu, dizendo que estava preocupado que eu pudesse ter atraído acidentalmente um Yurei, um espírito japonês que não consegue passar para a vida após a morte. O sacerdote shintoísta realizou um ritual de purificação em mim. Também comprei um amuleto protetor para quem acredita nessas coisas. Depois de buscar ajuda no santuário, nunca mais recebi uma ligação. Minha irmã também nunca recebeu uma ligação de número restrito. Evitei o parque pelo resto do meu tempo em casa durante aquelas férias. Voltei ao parque alguns anos depois. Engraçado como, embora eu tivesse esquecido, ou suprimido, aquelas lembranças, tudo voltou quando voltei lá. Desta vez, era uma tarde agradável. E não, nunca recebi uma ligação. Talvez o Yurei tenha seguido em frente. Ou talvez tenha encontrado outra pessoa azarada. Quem sabe?